Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6 diz: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Primeira parte do 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Seu Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua santa presença, a qual é doce, maravilhosa, majestosa e poderosa. Abençoe e fala aos nossos corações, anime, alegre, fortaleça, traga a paz e a vitória para o seu povo e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. O ateísmo é uma ramificação que revela a incredulidade do homem. O ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. E de fato, se nós formos analisar e procurar entender a existência de Deus, é algo além da nossa compreensão, da nossa razão e das nossas forças, porque Deus é um ser que nós nunca o vimos com os olhos humanos, nunca o escutamos com os olhos físicos, nunca o apalpamos ou tocamos com as nossas mãos. É simplesmente algo que deriva-se da nossa fé. Nós acreditamos na existência de Deus. E ouvindo eu outro dia um ateu em um podcast, ele disse que queria poder ter fé suficiente para acreditar na existência de Deus, mas ele não conseguia ter. Mas ele disse que uma certeza ele tinha: se existe um Deus, esse Deus é o Deus dos cristãos. Eu não acredito que exista um Deus, mas se esse Deus existir, com certeza, ele disse, é o Deus dos cristãos. E ele começa a mostrar o porquê dessa convicção. Ele diz: porque o budismo, por exemplo, que é uma religião criada por um príncipe que nasceu lá no Nepal, mas conhecido como Buda, mas o seu nome é Siddhartha Gautama. Ele diz que tem uma revelação, uma filosofia, e ele assim cria a sua religião. De forma semelhante, o Confúcio diz também ter a revelação de um suposto Deus e cria a religião, aleluia, dos chineses, o confucionismo. De forma semelhante, nós também temos o islamismo, que foi fundado por Mohammed ou simplesmente Maomé, que diz ele ter tido uma revelação, e através dessa revelação Alá lhe aparece e ele funda a religião muçulmana, o islamismo. Já o cristianismo, ele é algo, disse o ateu, antes de Jesus, durante o tempo de Jesus e depois de Jesus. Ele é antes de Jesus nascer, é quando Jesus nasce, e depois que Jesus morre. Ele diz: veja só, antes de Jesus vir, já tinha um falando que ele vinha, que era João Batista, mas eu ainda digo mais, muito antes, alguém já falava que ele via, tal qual Isaías, que dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Depois ele dizia mais: um menino nasceu, um filho se nos deu, e todo o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso porque falta-me tempo para falar dos outros profetas, tais quais aqueles que disseram: ele vai nascer em Belém, ele vai entrar em Jerusalém em um jumento, filho de uma jumento, jumentinho, vai entrar exaltado. Sem falar daqueles que disseram: dos seus ossos serias quebrado. Aí ele diz: veja, ele é antes da
religião começar, já se fala sobre ele. Quando ele chega, tem os seus discípulos, os seus apóstolos, e após a sua morte, os seus apóstolos continuam a pregar o evangelho. E a pregação, a base da pregação do evangelho, do cristianismo, é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ora, seria muito fácil, ele disse, alguém quebrar a força do cristianismo. Era só achar o corpo de Jesus. Achando o corpo de Jesus, quebrava toda a força do cristianismo, porque ia desmentir, ia desmascarar e desmoralizar os pregadores do evangelho, que dizem que ele ressuscitou, achando ele o corpo não estava resolvido. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes, os escribas e fariseus, quando Jesus fora morto e fora sepultado, eles chamaram o governador Pilatos e disseram assim: Pilatos, o senhor lembra que esse charlatão, falando eles de Jesus, disseram que ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Nós temos que fazer alguma coisa, vamos colocar os guardas na porta, porque senão os seus discípulos vai vir de noite, vai roubar o corpo dele e vai dizer que ele ressuscitou, e essa última situação será pior do que a primeira. Pilatos saiu, os soldados, leve eles. Pegaram os soldados, levaram e colocaram na porta do túmulo. Aí o soldado revela e fala para os sacerdotes: olha, nós estávamos lá cuidando do corpo dele, mas de repente começou uma luz brilhar, apareceu uns seres com roupa resplandecente, a pedra foi removida e a gente, com medo, a gente fugiu de lá. Louvado seja Deus. Eles foram pagos para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, e o texto sagrado diz que essa história se espalhou entre os judeus, que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Pois bem, preste atenção no que eu vou falar. O doutor Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, cristão, ele estava dando uma entrevista lá no Jô Soares, e o Jô Soares disse assim: olha, doutor Rodrigo, eu tenho dificuldade para crer nessa ressurreição, parece uma coisa meio, aleluia, maquiada, algo meio manipulado. Ele disse: Jô, preste atenção. Primeiro, a Bíblia não foi alterada. Por quê? Porque lá está escrito que as primeiras pessoas que viram o Senhor ressuscitado foram as mulheres, e na cultura oriental da época, o testemunho de uma mulher não tinha valia, não tinha valor, não tinha importância, era mesmo que nada. Mas a Bíblia não foi alterada, ela deixou que quem viu primeiro foram as mulheres, porque talvez para a cultura machista daquele oriente, naquela época, a mulher não tivesse importância, mas para Deus tem importância. Deus vai aparecer primeiro para a mulher, Deus vai se revelar primeiro para a mulher, a graça de Deus vai vir primeiro sobre a mulher, ele vai se revelar e é a primeira que vai fazer a obra missionária, vai correr aos discípulos e vai dizer: ele está vivo, ele ressuscitou. Pois bem, então veja, Jô, eles não alteraram, deixaram como estava lá. Segundo, Jô, louvado seja Deus, você teria coragem, Jô, de morrer por uma mentira? Louvado seja Deus, de morrer por uma invenção? Ele estava querendo dizer assim: vamos supor, eu e o outro apóstolo chegamos lá e combinamos assim: vamos roubar o corpo dele e vamos dizer que ele ressuscitou, aleluia, e vamos pregar que ele está vivo. Aí o imperador da época, qualquer um que fosse, Domiciano, Herodes, Nero ou qualquer outro que fosse, me chamava outro apóstolo e assim: olha, vocês estão pregando aí um evangelho, eu vou matar vocês se vocês, aleluia, não parar com essa pregação. Aí o que era que a gente ia fazer, Jô? A gente inventou a história. Você acha, Jô, que a gente ia morrer por uma história inventada? Sabe por quê, Jô? Muitos deles morreram, não negaram, foram queimados, cerrados no bico, jogados para as feras, porque eles tinham visto Jesus ressuscitado. Ninguém ia morrer por uma mentira, não, Jô. Aí, o ateu dando a entrevista, ele disse: para piorar, se isso fosse algo manipulado sobre a ressurreição de Jesus, aleluia, a família de Jesus e os apóstolos de Jesus eram um povo muito influente, com uma capacidade muito grande de manipular, aleluia, de seduzir, e condição financeira para pagar muita gente, para comprar a ideia deles. Foi o maior marketing já feito, aleluia, por um povo na história. Se foi mentira, eles inventaram, mas repito, só era acharem o corpo de Jesus
Jesus, e estava tudo desmistificado, estava tudo desmantelado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por que eles não acharam? Louvado seja Deus. Até procuraram, mas não acharam. Louvado seja. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre quem procura Jesus. Veja, quando os magos vieram do Oriente à procura de Jesus, porque tinham visto a sua estrela, procuraram ele no palácio. Ele não estava no palácio. Eles foram lá na manjedoura. Ele estava lá na manjedoura. Mas deixa eu contar um segredo para você. Tem gente ainda procurando Jesus no palácio, mas ele não está no palácio. Tem gente procurando na manjedoura, ele também não está na manjedoura. Tem gente procurando ele na cruz, ele não está mais na cruz. Tem gente procurando ele até no sepulcro, ele também não está mais no sepulcro. Veja, a resposta do anjo para Maria foi a seguinte: porque você está procurando o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Louvado seja. Ei, não tem como achar o vivo entre os mortos. É por isso que fazem 2000 anos que eles estão procurando para tentar desmascarar o evangelho, tentar desmoralizar o evangelho, mas não vai achar, porque não vai encontrar o que está vivo entre os mortos. Louvado seja, ele está vivo. Ei, se alguém for lá na cidade do Crato, no estado do Ceará, lá vai encontrar o túmulo de Padre Cícero João Batista, e vai ter uma lápide lá escrito assim: aqui estão os restos mortais de Padre Cícero João Batista. Se for lá no Juazeiro, no Ceará, ou no Crato, eu não sei onde está o túmulo de Frei Damião, também vai estar lá a lápide com uma frase escrita: aqui estão os restos mortais de Frei Damião. Se for lá para Minas Gerais, lá na cidade onde fora sepultado, aleluia, Chico Xavier, o pai do espiritismo do Brasil, vou encontrar o túmulo dele e vai ter uma lápide, lá vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Chico Xavier. Se for lá para a cidade de Meca, lá no Oriente, lá no túmulo de Maomé, lá vai estar o túmulo dele e vai ter uma lápide com o seguinte dizer: aqui estão os restos mortais de Maomé. Se for lá para o Nepal, para o túmulo de Siddhartha Gautama ou Buda, vou encontrar o túmulo dele e vai estar lá, vai estar escrito assim: aqui estão os restos mortais de Buda Siddhartha Gautama. Se for lá para a China e achar o túmulo de Confúcio, lá vai estar uma lápide e vai estar escrito assim: aqui estão os restos mortais de Confúcio. Se acharem, aleluia, o túmulo da Madre Teresa de Calcutá, lá vai estar o túmulo e a lápide: aqui estão os restos mortais de Teresa de Calcutá. Se achar o túmulo da irmã Dulce, lá vai estar a lápide escrito: aqui estão os restos mortais da irmã Dulce. Agora, se você tivesse dinheiro e comprasse uma passagem para ir lá para Jerusalém, entrava no Jardim do Ouro, lá tem uma gruta, servia ela de túmulo, aonde ele foi sepultado. Você vai entrar dentro e vai estar lá no mínimo 4 idiomas escrito na parede assim: ele não está mais aqui. Aí quando você vira para o umbral da porta, na parte de cima está o complemento: ele já ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Por que você está procurando um vivo entre os mortos? Não procure mais ele na cruz, não procure mais ele no túmulo, não procure mais ele na manjedoura, não procure mais ele no palácio do Herodes, porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, pastor. Mas como é que eles vão achar? Não vão achar, porque a minha Bíblia diz que ele subiu ao céu e sentou-se à direita do Pai, e não tem quem possa ir lá para encontrá-lo, e se encontrá-lo, vai encontrá-lo vivo, vivo, vivo. Ei, João, lá em Patmos eu fui morto, João, me crucificaram, me furaram com uma lança de um lado para outro, me espancaram, me chicotearam e eu morri, João, mas eis que eu estou vivo, João, eu estou vivo e tenho a chave da morte e a chave do inferno. Ei, pastor, mas outras pessoas também ressuscitaram na Bíblia. Lázaro ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, muita gente ressuscitou e voltou a morrer, mas Jesus ressuscitou e está vivo, ressuscitou e está vivo, e além de estar vivo, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aonde é que você está procurando Jesus? Como é que você está procurando Jesus? Por que você está procurando o vivo entre os mortos?
ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Por que é que você está procurando o campeão no meio dos derrotados? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Por que é que você está procurando o desanimado ou o animado no meio do desanimado? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Por que é que você está procurando o forte entre os fracos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Ele teve um tempo no meio dos tristes, ele teve um tempo no meio dos fracos, ele teve um tempo, aleluia, no meio dos caídos, ele teve um tempo no meio vencido, mas ele disse: olha, eu vou fazer diferente, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja não vai ser fraca, a minha igreja não vai ser desnutrida, a minha igreja não vai ser derrotada, a minha igreja não vai ser fracassada, a minha igreja, não, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, porque eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem promessa de Deus, tem promessa de Deus, tem promessa de Deus. Por que você está procurando o que é vivo entre os mortos? Por que você está procurando o que está vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já está vivo, 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 oh glória. Ele está vivo, aleluia, ele está vivo, ele está vivo. O Siddhartha morreu e continua morto, mas ele está vivo. Confúcio morreu e continua morto, mas Jesus está vivo. Padre Cícero morreu e continua morto, mas Jesus está vivo. Frei Damião morreu e continua morto, mas Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Maomé morreu e continua morto, mas Jesus Cristo está vivo. Allan Kardec morreu e continua morto, Jesus Cristo está vivo. Chico Xavier morreu e continua morto. O meu Jesus morreu, é verdade, eu não nego. Só que ao terceiro dia, as correntes da morte, os cadeados da morte, as portas da morte, os grilhões da morte se arrebentaram e ele está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Isso é verdade, e você acredita, pode abrir a boca e adorar, porque você não adora um Deus morto, um Deus de gesso, de pau, de pedra, de barro, de prata ou de ouro. Você adora um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus vivo, vivo, vivo. Por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Fique de pé, por gentileza.